Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia, pela Rede TV. E é um programa, como vocês sabem, com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos com muita satisfação o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Cueva. Seja bem-vindo, ministro. Uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Ministro, para começar a nossa conversa aqui, eu queria lhe perguntar, o ministro nasceu em São Paulo, né? São Paulo, capital, em 1962. Fiz a escola, comecei pela Escola Estadual Mário de Andrade, no Brooklyn Velho. O primário. O primário e até a antiga sexta série. Depois eu passei a estudar na escola, no Colégio Pio XII, no Morumbi, onde eu concluí o ensino até entrar na Faculdade de Direito Largo São Francisco. E como foi essa infância em São Paulo? Como isso se deu? São Paulo era uma cidade ainda muito mais acolhedora do que hoje, né? Eu andava de bicicleta pelo Brooklyn inteiro, pela cidade inteira. Ainda era possível fazer isso. A cidade cresceu muito, ficou mais perigosa do que naquela época, né? Mas era uma cidade ainda composta de vários bairros diferentes, com identidade própria, onde se tinha uma visão ainda de bairro, né? Morava com os pais? Sempre com os pais. Morava, no início, numa casa totalmente aberta, com muitas árvores, no Brooklyn, uma coisa que hoje seria impensável, né? Havia um guarda noturno que apitava à noite, passava de bicicleta. A criminalidade era bem menor naquela época. E quando o malandro ouvia o apito, fugia. Fugia. Diferente dos dias de hoje. Esse período de juventude, foi ali que, nesse período, despertou a vontade de cursar uma faculdade de Direito? O fato de meu pai ser advogado provavelmente teve alguma influência, embora eu tenha mais 3 irmãs e nenhuma delas tenha feito curso de Direito. Eu acho que quem tem uma vocação para as humanidades acaba indo desaguar no Direito, que é uma faculdade que, até hoje, eu acho que congrega pessoas que vão à procura de uma vocação, né, no Direito. Gostam de ler, gostam de escrever, gostam de falar, mas não sabem exatamente se o Direito é aquela profissão que vão exercer ou não. E muitas pessoas que acabam, por fim, desempenhando outras atividades, estudam Direito antes. Acho que até hoje é um pouco assim, né? A Hollywood acho que teve um papel também importante no contexto de estimular as vocações jurídicas, porque aqueles filmes de júri sempre encantam, né? São fenomenais, né? Aquele filme do Sidney Lumet com o Henry Fonda, que vira o júri a favor da presunção de inocência, é um clássico, que depois foi refilmado várias vezes e é maravilhoso, né? Até hoje, acho que é 12 Homens e uma Sentença. E tem uma peça teatral também que foi montada. Grande sucesso, né? E nesse contexto, o ministro, em todas as áreas do direito, qual a que mais o entusiasmou no período de faculdade? Eu tive grandes professores na faculdade e sempre acabei me interessando mais pela área de direito tributário, pela área de direito empresarial. Fui aluno, por exemplo, do Fábio Conde Comparato, um grande professor, com trabalhos memoráveis, grandes professores que eu acho que inspiravam os alunos na área tributária, por exemplo, Alcide Jorge Costa. E, curiosamente, eu nunca me interessei particularmente nem para o direito penal, nem para o direito do trabalho, embora, obviamente, reconheça a enorme importância que isso tem e depois, ao longo da vida profissional, tenha aprendido a apreciar, por exemplo, a teoria geral do direito penal, quando trabalhei com direito administrativo sancionador. Sim. E a interface enorme que existe entre o direito penal e o direito punitivo na esfera administrativa. Mas na faculdade isso não me despontava um interesse maior. Eu acabei, no 5º ano, fazendo uma área mais voltada para o direito empresarial e ao longo da minha vida profissional sempre tive
mais os pés voltados, seja para o direito público, seja para o direito privado, mas não nem trabalhista, nem penal. Teve alguma atividade acadêmica nesse período, no Centro Acadêmico Eu 11 de Agosto? fui eleito uma vez representante do corpo docente na congregação da faculdade, que foi uma atividade muito interessante. Ao longo de um ano, participar das reuniões da congregação, ao lado de um outro colega e dos professores, né, para deliberar sobre alguns aspectos. Foi uma vivência importante para um menino, né, de 18, 19 anos. A gente entra muito cedo na faculdade, né, com 17 anos já entra na faculdade e é um mundo novo que se abre, né? E é um convívio muito saudável, né? Muito saudável. A faculdade é um ambiente muito rico, né, de pessoas de várias origens, com várias vocações, com vários interesses. Sua formatura foi em 1984. 84. Eu entrei em 80, saí em 84. Logo depois, começou a advogar? Eu fiz concurso para procurador do Estado de São Paulo em 85, já em julho daquele ano, de 85, eu tomei posse como procurador do Estado de São Paulo e era possível advogar, mas eu comecei trabalhando na Procuradoria Judicial do Estado, na área de defesa do Estado em responsabilidade civil do Estado. E é uma área muito interessante, porque havia, na época, advogados de muita experiência que tinham militância ali, né? Como nós dizíamos, a PJ. Eu estava na PJ2 e tinha como colegas e chefes alguns grandes advogados, como o Celso de Mello Almada, por exemplo, que era um advogado brilhante, que tinha feito carreira na Procuradoria do Estado, tinha uma experiência enorme, e eu, então, um menino de 23 anos, podia me valer da experiência desses grandes advogados, né? Era interessante a estrutura do trabalho ali, porque o advogado do Estado, o procurador do Estado, recebia uma banca de processos e ia do início ao fim. Ele contestava a ação, ele apelava, se fosse o caso, ia até o Supremo e depois, se fosse o caso de pagar alguma indenização, ele assinava junto o cheque ao lado de alguém da Secretaria da Fazenda do Estado para verificar exatamente se tudo estava em ordem. Sobre esse aspecto, tem uma questão que, vez por outra, vem à tona, no que diz respeito à oportunidade, à possibilidade do advogado advogar em todas as instâncias, sem nenhuma restrição de tempo. Alguns modelos de fora do Brasil estabelecem um prazo necessário que o advogado deva militar em primeira instância para depois poder advogar em outras instâncias. Aqui no Brasil, ele pode se formar, passa no exame da ordem, no dia seguinte ele pode estar fazendo uma sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal. Não há qualquer restrição ou limite. Como é que você vê isso? É razoável que seja assim? Parece que não é razoável, né? Parece que é uma deficiência do nosso sistema. Acho que nós deveríamos adotar alguma regra objetiva que permitisse que, nas cortes superiores, somente um advogado, talvez com mais tempo de experiência, talvez um advogado que passasse por algum crivo definido pela corte em conjunto com a OAB, algum filtro, enfim, que qualificasse o exercício da advocacia nos tribunais superiores, porque me parece que isso é importante para a advocacia, é importante para os clientes, é importante para o tribunal, né? Que aquele tempo precioso da sustentação oral, que o preparo dos memoriais, que o exercício da advocacia junto aos ministros dos tribunais superiores seja exercido por alguém que tenha uma bagagem maior, né? Que possa, inclusive, conviver com a corte, com a jurisprudência da corte por alguns anos antes de postular perante essa corte, porque isso, obviamente, melhoraria também o resultado das deliberações, né? Nós nos valemos muito no trabalho do advogado, na palavra do advogado, né? Na credibilidade que o advogado traz para
para as afirmações que faz dentro e fora da tribuna. Então, é importante que haja uma evolução nesse sentido. Talvez a gente possa começar a pensar numa fórmula que atenda a todos os interesses, né? É interessante também esse aspecto. Eu tinha um professor que ele, ao tocar nesse tema do acesso aos tribunais, ele dizia que, na verdade, quem traz a semente da jurisprudência é o advogado, na medida que ele aperfeiçoa teses e que serão ou não acolhidas pelos tribunais. De modo que a qualificação do advogado para bem atuar nos tribunais superiores ajuda, inclusive, essa dinâmica da jurisprudência. Exatamente. Isso me lembrou agora que nós ingressamos numa era de precedentes, né? De precedentes vinculantes, de tribunais de precedentes, a vocação dos tribunais superiores para formar precedentes e, com isso, orientar toda a jurisprudência no país, ela ficou muito evidente com o novo Código de Processo Civil, e para que isso possa acontecer de fato, seria importante, ainda mais agora, né, que os advogados pudessem de fato ajudar a formar os precedentes, destacando as nuances, fazendo as distinções necessárias e fazendo evoluir a jurisprudência, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito interessante verificar como os advogados, alguns advogados que tinham militância, por exemplo, na Suprema Corte, acabaram tendo um papel histórico na formação, né? Há um documentário muito interessante sobre a ministra da Suprema Corte americana, Ruth Bader Ginsburg, recentemente divulgado, chamado RBG, mostra que ela teve um papel central para as demandas que envolviam discriminação de mulheres, né? O tratamento jurídico igual que deveria ser dispensado às mulheres. Ela que formulou, por assim dizer, toda uma estratégia de levar à Suprema Corte alguns casos que, incrementalmente, foram mudando a jurisprudência daquela corte. Antes dela, o Thurgood Marshall, que depois também foi ministro da Suprema Corte, representando os negros, conseguiu criar precedentes relevantíssimos, né, que foram, pouco a pouco, mudando o entendimento da Suprema Corte quanto ao que era ou não discriminação, até culminar naquele caso célebre, Brown versus Board of Education, onde foi, então, determinada a dessegregação, né? Essa evolução da jurisprudência com precedentes importantíssimos, até para que o nosso telespectador entenda, como os tribunais decidem, isto norteia as futuras decisões, mas isto não engessa, na medida em que essa jurisprudência, que é o conjunto das decisões dos tribunais, isso vai se aperfeiçoando e dando a diretriz de como o tema será enfrentado e decidido dali para frente. Agora, também nesse contexto, debate-se muito a questão da segurança jurídica, para que o cidadão, para que os operadores do direito saibam como efetivamente o tribunal vai decidir diante de uma questão que lhe é posta à apreciação. E essa situação da segurança jurídica, hoje reclama-se, vez por outra, que há uma instabilidade nessa segurança jurídica. O ministro acha que nós temos essa instabilidade, que essa segurança jurídica não está tão segura assim? Na verdade, com o volume que os tribunais julgam hoje, todos eles, fica difícil falar em segurança jurídica, porque, por exemplo, no STJ, nós julgamos mais de 400 mil processos por ano e nos encaminhamos para 500 mil de processos por ano. Nós até temos vergonha de revelar esses números para os colegas estrangeiros, porque eles muitas vezes acham que é um erro de tradução. A gente fala, não é um erro de tradução, na verdade, esses números são chocantes mesmo.
cada um de nós no STJ é responsável, né, é relator de mais de 10 mil recursos por ano. É muito. É muito. Obviamente, com isso, é muito comum verificar que dentro do mesmo gabinete, dentro do acervo de cada um dos julgadores, há decisões contraditórias, né? É preciso julgar menos para julgar melhor. É preciso que a gente crie filtros, né, de admissibilidade que sejam mais efetivos para poder evitar esse cenário de insegurança jurídica, né? Nos tribunais superiores, como nós sabemos, existe o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo enfrenta, guardião da Constituição, que é as questões constitucionais. O ministro Ricardo Cueva integra o Superior Tribunal de Justiça. E agora eu vou pedir para o ministro explicar um pouquinho qual a competência do STJ. O STJ ele nasceu, na verdade, como uma costela de Adão do Supremo Tribunal Federal, que até a Constituição de 88 exercia o papel dúplice de guardião da Constituição, né, de fazer o controle de constitucionalidade concentrado e também o controle da uniformidade do direito federal no Brasil. Portanto, ele fazia também o controle de todas as normas infraconstitucionais. Verificou-se já naquela época que o Supremo tinha um excesso de processos e que havia uma necessidade de criar um tribunal especificamente voltado para esse controle da uniformidade do direito federal no Brasil e o controle, portanto, das normas infraconstitucionais. Aí foi criado com a Constituição de 88, implantado em 89, faremos 30 anos ano que vem, o Superior Tribunal de Justiça, um pouco a partir do que já existia no extinto Tribunal Federal de Recursos, né? E a ideia, então, foi criar no Superior Tribunal de Justiça 3 seções, 3 áreas, né? O direito público, o direito privado, o direito penal, com um número equivalente de ministros, para julgar essas áreas, essas matérias, e, então, uniformizar o direito. Eu estou numa das 2 turmas de direito privado, né? O tribunal foi composto, até hoje tem 33 ministros, embora a Constituição permita que haja uma ampliação até 66 membros. O prédio nosso foi construído para abrigar 66 ministros, mas nós mantivemos, até hoje, o número de 33. São 10 ministros em cada uma das 3 sessões em que se divide o tribunal, e mais 3 que ficam fora da jurisdição, o presidente, o vice e o corregedor da Justiça Federal. Agora, um quarto, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que fica fora da jurisdição. E, enfim, a OAB sempre se bate por aumentar o número de ministros, é uma postulação antiga, e há uma oposição do tribunal a isso, por entender que isso contribuiria para criar mais insegurança, para desuniformizar o direito. Se já é difícil uniformizar com esse número, com um número maior será mais difícil, né? O seu ingresso no STJ foi em que ano? 2011. Completei 7 anos de tribunal agora em junho, dia 13 de junho de 2018. E faz carreira na Procuradoria? Eu fui procurador do Estado de São Paulo, concursado por 2 anos, aí fiz concurso para procurador da Fazenda Nacional, tomei posse em 87, e aí eu fiz carreira ali como procurador da Fazenda Nacional. Era possível advogar durante algum tempo também, depois sobreveio a lei da Advocacia Geral da União que vedava o exercício da advocacia. Eu cheguei a trabalhar ali na Procuradoria da Fazenda Nacional um período em Brasília, como procurador regional da Fazenda nos anos 90, por um período curto. Depois eu fui custos legis no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é um órgão colegiado paritário composto por
membros que vêm do setor privado e metade que vem do setor público e julga recursos das sanções impostas pela CVM e pelo Banco Central. E ali eu acabei me interessando pelo direito administrativo sancionador e, transversamente, pelo direito penal, a parte geral, que é belíssimo e tal, né? Depois, em 2004, eu fui nomeado conselheiro do CAD. Do CAD. E lá fui reconduzido. Na época, os mandatos eram de 2 anos. Eu fiquei, ao todo, 4 anos como conselheiro do CAD, de 2004 a 2008. E foi outra experiência riquíssima, porque ali convivi com economistas lado a lado, já que o colegiado, né, do CAD é composto por economistas e por juristas, né? Cada um com a sua cabeça diferente, cada um com a sua mentalidade diferente, mas todos voltados para encontrar uma solução justa e adequada para esses casos complexos do direito antitrust, que envolvem uma lógica que foge um pouco daquilo que a gente aprende nos bancos da faculdade, porque a gente aprende a pensar ali um pouco com a cabeça do economista, tentar equacionar as questões que são postas de acordo com a maneira de pensar do economista, né? Isso é muito importante. A gente deveria estimular esse tipo de reflexão nas faculdades também, né? Essa, digamos, vocação para julgar, a sua vontade de ingressar num tribunal, que sem dúvida é um dos mais importantes desse país, como é que surge? Surgiu ali, exatamente. Nesse momento em que eu me torno julgador de uma corte administrativa, eu comecei a me interessar por isso. Eu nunca tinha imaginado me tornar juiz, sempre me via como advogado, mas ali eu comecei a ver a beleza de ser julgador, quer dizer, de ouvir os dois pontos de vista, de ponderar todos os argumentos pró e contra e tentar chegar a um resultado justo e adequado para aquele tipo de questão. E também a deliberação colegiada, né, que é que é preciosa, que rica, é preciosa e rica, porque a gente descobre que o nosso ponto de vista nem sempre é o melhor para resolver uma questão concreta que se põe. Então, a gente aprende muito no debate com os colegas de colegiado, a gente aprende que não é parte, que você não é vencedor, não é vencido, que você tem um ponto de vista e que às vezes esse ponto de vista prevalece, às vezes não, mas nem por isso você sai diminuído, ao contrário, você muitas vezes se enriquece, mesmo quando sua posição é vencida, né? E aprende também que não se pode querer vencer o argumento por vencer. Na verdade, a função do julgador é fazer justiça, realizar aquela nobre função a que se destina aquele órgão de julgamento, né? E não fazer prevalecer a vaidade pessoal. Então, isso é uma lição de vida, acho que é muito bacana. O ministro toca em 2 pontos que eu valorizo sobremaneira. O primeiro deles é esse viés da isenção. Nós, como advogados, e da mesma forma o Ministério Público, somos parciais. Nós defendemos uma das partes. O julgador tem que estar acima disso, isento, e buscar, como disse o ministro, essa decisão mais justa, sem a contaminação da parte, de ser parte. E o outro aspecto também, e o ministro falou, é uma lição de vida, é o fato desse julgamento colegiado, onde a posição que é esposada, que é trazida, ela é uma posição que pode ser derrotada. E a humildade na compreensão de que isto não o diminui, pelo contrário, aperfeiçoa o próprio julgamento na busca de justiça, isto é um desafio para muitos. Só quem efetivamente participa desses colegiados, principalmente os que deliberam, que julgam, é que vai treinando essa situação de que, quando o argumento contrário surge por parte de um dos integrantes daquele colegiado, isso não é pessoal.
Isso são teses que são debatidas, né? E é um exercício realmente... Eu acho que o advogado ele é treinado para isso ao longo da vida toda, né? Eu acho que você deve ter essa vivência também, de ter grandes debates, acalorados debates, apaixonadíssimos, mas nunca é pessoal. É uma questão de você sai de um júri e vai, às vezes, tomar um café com o seu ex-adverso, porque isso não afetou a admiração profissional que você possa ter pelo seu colega, né? É apenas uma questão de debate profissional de um ponto de vista ali, mas não afeta as relações pessoais entre os... O litígio deve ficar no limite dos autos. Exatamente. Esse, acho que é o grande segredo para que a pessoa possa entender uma concepção que eu aprendi com meu pai, ministro, que é a concepção da família forense. Nós não temos inimigos, eventualmente podemos ter teses adversárias, mas fazemos parte dessa construção da justiça, que é o que nos inspira a ir para uma faculdade de Direito. Exatamente. O jovem que está nos assistindo, muitas vezes, por gostar da área tal, se inspira e vai cursar Direito com esses ideais de liberdade, de igualdade, de justiça. E o ministro é um bom exemplo. E são profissões belíssimas. Qualquer vertente que a pessoa escolha, seja como advogado, como promotor, como juiz, como consultor, ou qualquer uma das inúmeras profissões que a Faculdade de Direito acaba dando acesso, né? É uma profissão que você nunca para de estudar, está sempre aprendendo, é dinâmica, né? É apaixonante, porque as teses vão mudando ao longo do tempo, você se atualiza. Isso acho que é uma qualidade das nossas profissões jurídicas, né? Que a gente não pode deixar de considerar, porque a gente pode morrer trabalhando desde que a cabeça funcione, você continuará pensando, estudando, argumentando e trazendo uma contribuição para esse debate que sempre se revela útil, né? Voltando com o programa Data Vênia, hoje recebendo o ministro do STJ, Ricardo Cueva. Estamos completando 30 anos da nossa Constituição, uma Constituição que trouxe uma gama de direitos bastante expressiva, imputando ao Estado a obrigação de garanti-los ao cidadão. O próprio Ulisses Guimarães denominou a Constituição Cidadã. 30 anos da nossa Constituição. O mais longo período democrático que nós já tivemos em toda a história. Isso é surpreendente. O ministro acha que esse período efetivou a democracia no Brasil? A nossa Constituição ela é adequada ao nosso tempo? Sem dúvida, eu acho que a Constituição é um marco histórico importante no Brasil, é o período mais longo, talvez, de plena democracia que nós temos, né? Talvez a Constituição de 1891 tenha sido, até agora, né, no tempo mais longa, mas hoje nós temos uma democracia plena, há uma conquista inegável de vários direitos sociais, a mudança de percepção do que deva ser uma Constituição, do que devam ser os direitos sociais, de como eles devem ser implementados, mudou radicalmente e para melhor no Brasil. Acho que nesses 30 anos nós tivemos, com todos os percalços econômicos, institucionais que tivemos, né, 2 impeachments, crises econômicas, nós conseguimos estabilizar a moeda, tivemos avanços significativos em várias áreas. Mudou-se a mentalidade do país e a democracia que nós vivemos, ela é plena, né? Eu acho que nós temos que manter a Constituição com os refinamentos pontuais que se fizerem necessários, e é para isso que existe o processo de emenda à Constituição, né? As instituições é que sustentam a nossa democracia, né? Os homens passam, as instituições... Mas as instituições ficam, né? Essa é a grande lição dessa Constituição, né? Que ela soube criar um sistema de instituições sólidas que tem sobrevivido a todos os solavancos pelos quais o mundo todo tem passado, né? E talvez um sistema de freios e contrapesos que tenha permitido isso. E um diálogo institucional que tem se revelado frutífero. O judiciário, nesse período, cresceu muito, né? Tornou-se mais importante, mais assertivo
e tem um papel inequívoco na formação de um entendimento que vai se amoldando ao tempo, né? Nesse ponto, há uma questão que também suscita um debate, muitas vezes acalorado, no que diz respeito a essa importância do judiciário. É inegável que o judiciário tem essa importância como poder que é e pela sua atribuição constitucional. Mas no que diz respeito ao eixo do poder, que basicamente repousava no Congresso Nacional, foi se deslocando para o Executivo e hoje, na atualidade, esse eixo de poder, podemos verificar claramente que ele está no Judiciário. A população hoje acompanha as decisões judiciais, ela tem essa curiosidade do funcionamento da justiça. Aliás, um dos motivos do nosso programa, levar essas questões do complexo sistema de justiça à população em geral. Mas esse protagonismo, muitas vezes, do judiciário, isso é adequado na sua visão? É bom para a democracia? Algumas vezes ele vai um pouco longe demais, na medida em que ele acaba, como você bem qualificou, exercendo um papel que vai além do que lhe cabe, né? Ele acaba exercendo um pouco do papel do legislador ou do Poder Executivo, mas, no final das contas, o papel que o Judiciário tem hoje é um papel que reflete um pouco a mudança de mentalidade, né? Os direitos sociais, eles devem ser concretizados como? Através de qual medida? Uma medida a cargo exclusivamente do Executivo? Nós temos que esperar que o Poder Legislativo, por outro lado, reconheça certos direitos, né? Então, acho que o Judiciário ele avança, retrocede, mas ele tem sido responsável por trazer, como no mundo inteiro, não só aqui, né? O reconhecimento de alguns direitos de minorias, que o Legislativo muitas vezes demora um pouco a fazer. O Judiciário, interpretando a Constituição, consegue concretizar esses direitos. Em outra seara, por exemplo, os direitos sociais que envolvam uma prestação concreta do Estado, como no caso da saúde, é possível dizer que o Judiciário vá um pouco longe demais, porque ele avança, impõe ao Estado algumas obrigações que vão além do que o orçamento permite. Mas ele também, com isso, faz avançar a agenda da concretização dos direitos sociais, né? O direito à saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Então, como fazer esse equilíbrio? É um debate em aberto. O Judiciário tem errado, mas também tem se corrigido. Nós já vemos alguns recursos repetitivos no STJ, no Supremo, alguns casos julgados com repercussão geral que procuram balizar um pouco a atuação do Judiciário. Então, se por um lado há, sem dúvida, um protagonismo e até mesmo um ativismo do Judiciário que pode ser qualificado como exacerbado, há também o antídoto a isso, que eu acho que acaba prevalecendo e ao longo do tempo, se nós fizermos um filme que abstrai um pouco desses retratos, né, tópicos e pontuais, a gente vai ver que a situação tende ao equilíbrio e acho que o Judiciário vai se adequar também a uma autocontenção maior que evite alguns exageros que possam prejudicar o orçamento ou criar situações de injustiça ou de desequilíbrio. Eu sou do tempo, quando eu começo a fazer o meu estágio profissional, eu tive bastante contato com os processos que eram costurados com agulha e barbante. Hoje nós temos o processo eletrônico. O ministro também, da nossa geração, nós tivemos o impacto de uma verdadeira revolução tecnológica, que impactou o mundo e, efetivamente, a nossa área. Hoje o processo eletrônico é uma realidade
positiva. E no que diz respeito a esse avanço tecnológico, nós passamos a verificar o contexto da inteligência artificial. A palavra precisa de um esclarecimento. Essa denominação, eu vou pedir para o ministro nos dizer do que se trata essa inteligência artificial no geral, para depois falarmos um pouquinho dela, o seu impacto na justiça. O que é inteligência artificial? Pois é um conceito ônibus, é um conceito enorme que abarca muitas coisas, né? Desde os processos de automação da justiça, dos métodos, rotinas, procedimentos que a gente usa no Poder Judiciário e que são aqueles procedimentos que envolviam, por exemplo, a costura, grampear, furar os autos, carimbar, autuar, e que isso poderia ser colocado sob a rubrica de automação do processo, até mesmo coisas mais sofisticadas como o desenvolvimento de robôs ou algoritmos que são capazes de entender o conteúdo da linguagem natural que é expressa nos autos e, a partir daí, formular algumas comparações, fazer distinções e até mesmo propor soluções ao magistrado para que ele evite erros ou que uniformize o entendimento. É uma ferramenta que tem se revelado cada vez mais usada no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, já se diz que tem sido usada em vários escritórios de advocacia, no judiciário, para exercer alguns trabalhos que eram cometidos a advogados, né? Lá no sistema da Common Law, existe a chamada discovery, aquela fase pré-processual na qual os advogados têm que produzir provas e debatem entre si e têm que analisar milhares de documentos. Isso envolve muitas horas, é um processo caro, demorado, lento. Para isso, a inteligência artificial já tem sido usada com muito sucesso lá. Como aqui nós não temos a Discovery, nós certamente teremos outros usos para a inteligência artificial, mas eles estão vindo aos poucos, né? Lá no STJ já fizemos 2 seminários sobre o tema. O novo presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, demonstra um interesse muito grande por isso, quer investir nisso, quer dedicar recursos da informática para implantar algumas ferramentas de inteligência artificial. Agora, tentando chegar lá no telespectador que está distante da nossa área. A inteligência artificial, seria correto afirmar que é um computador, por meio dos seus sistemas, falando para o leigo mesmo, onde as atividades repetitivas, elas passam a ser realizadas pelo computador. Agora, a inteligência artificial, ela vai além. Ela consegue, como o próprio ministro colocou, no caso do judiciário, consegue estabelecer sugestões de decisão para o próprio magistrado. É correto isso? Eu acho que esse é um dos possíveis usos, né? Na verdade, há quem suponha que a inteligência artificial vá substituir o advogado ou o magistrado. Não se trata disso. Ela não vai substituir o profissional do direito e não vai prescindir da inteligência natural. A piada pronta é que não basta ter inteligência artificial, é preciso ter inteligência natural também. Um profissional do direito que pense aquela questão e que saiba valorar adequadamente aquela questão. A gente sabe, e você no direito penal, melhor do que todos, sabe que as questões, muitas vezes, elas não se resumem a um argumento baseado numa subsunção do fato à norma. É preciso o elemento humano para valorar aquilo, né? A base humanística, essa continuará indispensável e insubstituível. No que diz respeito à advocacia, essa inteligência artificial impacta, insisto, nessas questões mais repetitivas, digamos assim, e a inteligência artificial, ela tem um mecanismo que ela se retroalimenta, né? Ela aprende com ela mesma, é isto?
As máquinas elas vão aprendendo com elas próprias e vão se tornando cada vez mais competentes na análise de certas questões. No STJ, por exemplo, nós já começamos a implantar um sistema de classificação dos processos que tem tido, graças a essa faculdade que as máquinas têm de aprender, um nível de precisão maior do que aquela classificação que era feita por pessoas. Né? Então, entram 1.200 processos por dia no STJ. A classificação de cada um daqueles recursos na tabela de temas do CNJ era feita por seres humanos. Uhum. E agora começa a ser feita por um algoritmo, lá por um computador, que vai aprendendo com os próprios erros e vai refinando. Então, no final do dia, a gente vê que a máquina tem acertado mais, tem classificado mais corretamente do que os seres humanos. Para esse tipo de tarefa repetitiva, a inteligência artificial pode ser muito útil. Eu, no meu gabinete, tenho procurado também, em parceria com o Ministério Público Federal, implantar um sistema que eles chamam de recuperação da informação, que permite que eu analise o meu acervo, entre no conteúdo de cada um dos processos, na petição inicial, na contestação, na apelação, no acórdão da apelação, e identifique as questões que estão sendo controvertidas para poder depois agrupar algumas questões idênticas ou diferentes e julgar, então, essas questões de maneira mais rápida. Agrupa o núcleo da controvérsia para focar aquele ponto. Para focar aquele ponto. Isso é útil, por exemplo, para identificar temas que mereçam uma análise sobre o rito do recurso repetitivo. Né? O recurso repetitivo, como todos sabem, é aquele que é voltado a formar um precedente vinculante, né? Que obriga os tribunais inferiores e o próprio Tribunal Superior também a seguir aquela diretriz. E o rito do recurso repetitivo, ele é mais aberto, ele comporta a manifestação de amicus curiae, de todos os interessados, ele comporta também, como nós já temos feito com muito sucesso no STJ, audiências públicas, onde há um amplo debate de todos os pontos de vista envolvidos, para que o tribunal possa adequadamente formar um consenso quanto à solução mais justa, mais adequada para aquele caso e para aquele núcleo temático, né, como você disse. Uma vez sedimentado esse posicionamento, flui melhor todos esses processos na medida em que a decisão é semelhante a todos eles. Exatamente. Por exemplo, teve um exemplo que eu gosto de dar, a primeira audiência pública que nós fizemos no STJ, sob a iniciativa do meu colega da terceira turma, o ministro Paulo Sanseverino, foi sobre um caso de um algoritmo de avaliação do risco de crédito, chamado Credit Score, que cada uma das provedoras de crédito no Brasil usa uma forma diferente, com vários elementos que fazem uma avaliação automatizada do risco de crédito de cada um de nós consumidores. Sim. Isso pode gerar um dano moral ou não? Porque essa avaliação de crédito ela vai variando com o tempo. Com isso começou a haver uma série de demandas, havia 300 mil demandas, nas quais se postulava o dano moral apenas pelo fato de a avaliação do risco do crédito poder variar no tempo de acordo com vários fatores. Foi feita, então, uma audiência pública, onde se ouviu todos os pontos de vista, né, foram ouvidos, com a participação de vários ministros ali que coordenaram painéis diferentes. E, com isso, o tribunal foi capaz de rapidamente formar uma convicção sobre aquele tema e julgar a matéria rapidamente com essa eficácia de repetitivo, portanto, vinculante dos tribunais, e com isso se resolveu uma questão que já se desenhava muito grande, muito importante. 300 mil processos. Um outro exemplo, e esse da minha relatoria, era um caso que envolvia o pagamento ou não de direitos autorais por streaming. Streaming é essa tecnologia nova que permite que você transmita com pacotes de dados, né, filmes, música, pela internet. Você paga os direitos autorais quando transmite pela televisão ou pelo rádio. Você deve pagar de novo quando transmite isso pelo streaming,
com livre acesso pelo usuário, pela internet, que paga ou não uma mensalidade para ver o filme ou ouvir o áudio, como hoje se tornou comum, isso também foi objeto de uma audiência pública onde se permitiu que o tribunal criasse um posicionamento, uma convicção sobre isso, e isso enriquece, obviamente, o debate, né? Qualifica o debate, faz com que esses recursos repetitivos, né, ao final, tenham uma eficácia muito mais sólida, por assim dizer, porque estão ancorados num debate. Um profundo debate. Um profundo debate. Eles tendem a permanecer no tempo e eles tendem a não sofrer alteração tão cedo, né? E dá vazão a essa grande quantidade de demandas, decidindo-as todas. Exatamente. No Brasil, nós temos pouco mais de 80 milhões de processos. É um número extraordinário. E, efetivamente, a inteligência artificial ela vai impactar nesse acervo, nessa quantidade de processos. Eu pergunto, a inteligência artificial implantada nos setores da justiça, na magistratura, vale dizer, no judiciário, na advocacia, enfim, bem implantada, bem utilizada, acredita que isto vai diminuir o grau de litigiosidade, vale dizer, isto vai diminuir a quantidade de processos que ingressam diariamente na justiça? A inteligência artificial por si só. Me parece que, numa certa medida, sim. Na medida em que nós fizermos uma triagem mais eficiente dos processos, poderemos dar soluções uniformes para uma série de demandas que hoje ainda demoram mais a ser julgadas. Nesse nível, acho que já se conseguiria um descongestionamento do judiciário, quando a inteligência artificial avançar a ponto de ser capaz de efetivamente reconhecer naquela massa de processos os processos que devam ser aglutinados sobre certos temas, já haverá um avanço. Mas uma outra vertente também da inteligência artificial será, por exemplo, permitir a criação de plataformas digitais de mediação, né, como já se tem desenvolvido. Então, você talvez aí tivesse uma efetividade até maior na prevenção da judicialização, né? Se você permite que o consumidor, que o usuário de serviços ou produtos em geral, antes mesmo de levar a demanda ao judiciário, ele tenha acesso a uma plataforma digital de resolução de conflitos, você talvez possa oferecer uma solução àquele conflito no nascedouro, né? Antes do processo. Antes do processo. Talvez essa seja a nossa meta, né? Nós tivemos agora, recentemente, uma nova lei de proteção de dados. O ministro, é uma área que o ministro domina, acompanha. Qual a visão com relação a essa nova lei? O Brasil precisava de um regramento para esse setor, e isto é positivo para o desenvolvimento, inclusive tecnológico, no Brasil? Sem dúvida, o Brasil estava muito atrasado nessa área de proteção de dados pessoais, né, proteção da privacidade ou proteção do direito fundamental à autodeterminação informativa, que foi reconhecido já na Europa há muitos anos, e isso o colocava numa situação desfavorável em nível de competitividade do país, né, em relação a outros países que já têm isso em muito maior grau, e também de proteção dos seus cidadãos e consumidores, né? Imaginemos nós aqui, quer dizer, cada um de nós carrega consigo um celular ou um relógio que mede a frequência cardíaca, agora há relógios que fazem eletrocardiogramas. Você é monitorado diariamente por aparelhos digitais que deixam um rastro digital, você deixa um rastro digital que era passível de comercialização escrupulosa ou inescrupulosa, de uso autorizado ou não. Isso tudo a nova lei vai equacionar, vai tratar. Invasão. Porque ela vai fazer com que o cidadão tenha um controle maior sobre os seus dados, sobre as suas informações, permitindo que
por exemplo, não sejam criados à sua revelia perfis informativos, perfis informacionais que possam depois ser usados contra ele, né? Seja na área penal, seja na área de saúde, quando ele vai contratar um plano de saúde, seja quando ele for procurar um emprego e alguém vai usar algum dado contra ele. Na área penal, há um debate fascinante nos Estados Unidos com o uso de algoritmos, né, preditivos de conduta. Muitas vezes, no julgamento de questões penais, lá se usam algoritmos para prever o comportamento daquele réu condenado. E, com base nessa predição, nessa análise, é aplicada, então, uma pena ou um regime prisional. E alguns desses réus, eles dizem, mas que algoritmo é esse? Que controle eu tenho sobre as variáveis que são usadas para se chegar a essa conclusão? Esse debate chegou à Suprema Corte Americana, que vai julgar essa questão, acho que em breve. É uma espécie de individualização da pena que vai muito além daqueles critérios que usamos aqui no Brasil. Pois é, né? É assustador, né? É assustador. E assustador também é quando nós temos informações pessoais que estão lançadas na internet e não há possibilidade de apagá-las. Algumas até mentirosas, outras que ao seu tempo eram razoáveis, mas que se perpetuam, trazendo um peso, um ônus para o indivíduo eternamente. O mundo, diante desse desafio, especialmente a Europa, começou a trabalhar com aquela teoria do esquecimento, mecanismo que possa determinar a retirada destas informações da web. Isto não existe no Brasil. O STJ chegou a cogitar sobre esse tema já ou isto ainda está muito distante? De fato, na Europa, foi num célebre caso, Mário Costerra, na Espanha, né, um cidadão que havia sido executado por uma dívida previdenciária muitos anos atrás, continuava tendo seu nome a aparecer nas buscas feitas em mecanismos de buscas na internet, apesar de já ter quitado aquela dívida e ter resolvido aquilo lá atrás. E ele, então, postulava um direito ao esquecimento. Ele queria virar a página e passar a olhar para frente sem aquele constrangimento. E, de fato, o Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu um direito ao esquecimento, não de apagamento da verdade histórica. O jornal La Vanguardia, que publicou a notícia da execução, da venda daquele imóvel para pagar a dívida previdenciária, continuou lá, íntegro. Se alguém um dia fosse atrás daquele jornal nos arquivos, o jornal vai indicar aquilo. Ele apenas impediu que aquela informação aflorasse imediatamente nas buscas na internet, desde que fosse indicado o endereço, a chamada URL, né, que indicava esse link com esse passado. E, a partir daí, o direito europeu evoluiu. O Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor este ano, ele já prevê um direito ao esquecimento sob certas balizas. Nós, no Brasil, ainda não temos isso, né? O Marco Civil da Internet não tem, nem mesmo a nova Lei de Dados Pessoais, que tem um período de vacância de 1 ano e meio, tem essa previsão. No STJ, até agora, houve várias tentativas de, pela via judicial, garantir o direito ao esquecimento, e o STJ tem sempre, no exercício de autocontenção, a gente falava um pouco disso agora, né, evitado reconhecer esse direito à margem de uma decisão legal, do parlamento, né? Mas houve um caso em que eu fui vencido, até na minha turma, na terceira turma, em que se reconheceu o direito ao esquecimento. Me parece ainda, enfim, mas é um caso interessante. Eu não sei se ele terá desdobramentos no futuro, é um caso muito peculiar. Mas o Congresso Nacional precisará se ocupar dessa matéria. Sem dúvida, porque isso vai se tornar cada vez mais relevante. Eu acho que o mundo digital vai reclamar
uma ação do Congresso muito mais presente. Mesmo nos Estados Unidos, onde havia uma percepção de que a inovação tecnológica deveria ser deixada a rédea solta, sem nenhum controle, sem nenhuma supervisão, com os escândalos recentes de fake news e discursos de ódio na internet, e roubos de dados e venda de dados pelas redes sociais para favorecer campanhas políticas, isso começa a ser revisto e começam a mudar um pouco a percepção de que é necessário buscar pelo menos alguma inspiração no que a Europa já tem feito ao longo dos anos. O ministro foi muito feliz quando coloca que o direito ao esquecimento não é o direito de se apagar toda a informação, é só o mecanismo de acesso, de busca, para que isto não fique, digamos, na vitrine, que possa o registro permanecer, mas que esse registro não continue trazendo prejuízos ao indivíduo. No regulamento, eles chamam de direito à desindexação, né? Daquele dado dos mecanismos de busca. Né? Exatamente. Ministro, estamos nos aproximando do final da nossa entrevista, para a tristeza de todos nós, mas nesse finalzinho nós vamos fazer aquele bate-bola, digamos assim, que é o tirando a toga. Quando é advogado, tirando a beca, para rapidamente fazer esse ping-pong, digamos assim. E a primeira pergunta é com relação ao time de futebol do coração. O ministro tem alguma preferência? Corinthians. Desde o início, eu vi que tratava-se de uma pessoa muito bem informada no que diz respeito à sua preferência futebolística. Sabe cozinhar, ministro? Gosto de cozinhar também. Eu acabei morando fora em alguns períodos e com isso a gente acaba aguçando o paladar e a necessidade também de cozinhar. É muito divertido, é uma alquimia muito boa, né? Interessante. E instrumento musical? Eu estudei violão clássico por alguns anos, mas hoje já não toco mais nada. Mas adoro música clássica, MPB, gosto muito de jazz, sempre que posso vou a concertos, shows. E com relação a livros, tem algum livro que mereça registro? Bom, eu adoro literatura em geral. Eu adoro Machado de Assis, por exemplo, é uma leitura que a gente deve revisitar sempre, reler, nunca é demais, né? Sim. Redescobrir outros sentidos. Eu gosto muito de um escritor argentino, Jorge Luis Borges, eu acho que abre a cabeça do leitor para uma outra dimensão da imaginação, do que é metafísica, é fascinante. Gosto de literatura americana, Philip Roth, recentemente falecido, eu gostava muito. Muito bem. E nesse derradeiro minuto, uma palavra para os jovens brasileiros. Tenham fé, acreditem e estudem muito. Estamos numa fase de depressão nacional aguda, de desalento, desencanto, mas é preciso olhar para frente e ver o que nós já conquistamos, os avanços civilizatórios que a gente já tem tido no Brasil e construir um país e uma civilização brasileira que, sem dúvida, vai despontar e vai permitir que todos nós tenhamos uma sociedade mais justa. Eu quero agradecer a companhia dos nossos telespectadores. Agradeço ao ministro Ricardo Cueva, do STJ, que esteve conosco aqui, e convido para que você esteja novamente na próxima quinzena com mais um Data Vênia. Até lá!